Se observarmos os dados globais de mortalidade clínica para pacientes acima de 65 anos, a principal causa de morte relacionada a lesões não são acidentes de trânsito, não são eventos catastróficos imprevisíveis. Não. São quedas dentro da própria casa. É algo que me deixa profundamente chocada como pesquisadora. E os desdobramentos dessa estatística, sabe, eles revelam uma falha sistêmica gravíssima na forma como a medicina tradicional lida com o envelhecimento. 95% das fraturas de quadril registradas em prontuários se originam dessas quedas rotineiras. 95%. Nossa. Sim. E o dado mais alarmante que trouxemos para esta análise clínica de urgência hoje é que 1 em cada 5 desses pacientes simplesmente não sobrevive ao ano seguinte. É uma sentença. Exato. Porque a fratura em si não é um evento letal, mas ela impõe o repouso absoluto. Ficar acamado gera uma cascata muito rápida de estagnação. Estamos falando de pneumonias severas por falta de expansão torácica, coágulos sanguíneos profundos E uma perda muscular tão acelerada que o coração passa a trabalhar sob uma sobrecarga brutal apenas para manter a circulação básica, né? perfeitamente. O coração entra em falência. O corpo entra em uma espiral descendente fisiológica da qual raramente consegue escapar. O enfraquecimento muscular atrofia os vasos, o que piora a irrigação do próprio músculo. É um ciclo contínuo de destruição. E é exatamente por isso que estruturamos a investigação de hoje. Com certeza. Precisávamos olhar para os dados com urgência. Durante uma auditoria recente de dados clínicos e registros de pacientes focados em longevidade, nós notamos um grupo anômalo, indivíduos nas casas dos 70 e 80 anos que não estavam apresentando esse declínio esperado. É fascinante. E aterrador ao mesmo tempo por não ser o padrão. Pois é, a massa muscular e a densidade óssea deles estavam, de fato, aumentando, enquanto os marcadores de inflamação vascular despencavam vertiginosamente. Um achado que desafia frontalmente todo o consenso médico atual de que a fraqueza extrema é um tributo inevitável da senescência. E ao isolarmos as variáveis nesses prontuários, nós não encontramos uma nova terapia genética de alto custo, nem um fármaco experimental. Não, nós encontramos uma intervenção bioquímica diária muito específica. 8 compostos biológicos exatos adicionados sistematicamente à primeira xícara de café matinal desses indivíduos. Apenas na xícara de café. Nosso foco hoje é dissecar a mecânica celular por trás dessa intervenção nutricional e entender como ela consegue reverter essa trajetória de degradação. Vamos desvendar isso. Precisamos começar pela base. Para entender a solução, temos que examinar a raiz do colapso muscular, que sempre começa com uma crise de fornecimento de energia. Certo. A partir dos 60 anos, o tecido muscular diminui cerca de 3 a 8% a cada década. Mas veja, isso não se manifesta apenas como um número numa balança ou um braço mais fino. Manifesta-se como a perda trágica e irreversível da independência física. É a incapacidade de carregar o próprio corpo ao subir um simples degrau. E a ironia biológica de tudo isso é que essa canibalização celular está profundamente atrelada à forma como o corpo idoso processa a glicose. O açúcar no sangue. Exato. A sarcopenia, que é a perda de massa muscular que tanto tememos, tem uma correlação clínica direta com esse descontrole. Quando um paciente tem picos e quedas acentuadas de glicose, o organismo interpreta essa oscilação como um estado de emergência metabólico absoluto. Um alarme de incêndio biológico. Sim. Diante de uma queda brusca, o cérebro exige energia imediata. Como o sistema já está ineficiente devido à idade, a via de acesso mais rápida que o corpo encontra para fabricar nova glicose é, tragicamente, quebrar o próprio tecido muscular. É um mecanismo de sobrevivência que acaba sendo totalmente destrutivo. Para quem nos acompanha entender a gravidade, imagine que o corpo humano está enfrentando uma hipotermia severa. Em um ato de desespero absoluto para manter a fornalha da casa acesa e proteger os órgãos vitais, o sistema começa a quebrar a própria estrutura da casa. Uma analogia perfeita. Ele queima as vigas de sustentação, as paredes, os móveis. O músculo está sendo sacrificado simplesmente para manter as luzes acesas.
E é exatamente nesse cenário de autocanibalização estrutural que o primeiro composto do protocolo intervém, a canela do Ceilão. E o papel da canela do Ceilão aqui vai muito além de qualquer questão de sabor. Ela atua como um modulador farmacológico real na via da insulina. Os polifenóis presentes nessa casca têm a capacidade de mimetizar a ação da insulina nas células. Eles imitam a chave. Isso, ajudando a transportar o açúcar da corrente sanguínea para dentro do tecido de forma mais gradual e constante. Um ensaio randomizado recente revelou que apenas 1.000 miligramas diários conseguem reduzir a glicemia de jejum em 8,59 miligramas por decilitro. É uma queda expressiva. Nós vimos o caso do paciente Daniel, não foi? De 69 anos. O quadro do Daniel era clássico. Fadiga vespertina crônica, aquela exaustão brutal e uma pré-diabetes celular evidente. Em 2 semanas utilizando meia colher de chá dessa canela no café matinal, a curva glicêmica dele achatou completamente. Nossa! A erosão muscular cessou, simplesmente porque o corpo parou de entrar em pânico por falta de glicose. Mas atenção! Há um alerta clínico imperativo que eu preciso fazer a qualquer pessoa analisando esses dados agora. O protocolo especifica a canela do Ceilão por uma razão química muito grave. A variação cássia, A mais comum. sim, a que é predominante e barata nos supermercados. Ela contém níveis elevadíssimos de cumarina. E a cumarina, sabemos bem, é notoriamente hepatotóxica quando ingerida diariamente. Salvar o tecido muscular às custas de induzir uma lesão hepática contínua é inaceitável na nossa prática médica. Totalmente inaceitável. O fígado não suportaria. Leva ao outro obstáculo clínico. As células envelhecidas se tornam ineficientes em usar essa glicose, mesmo quando ela está ali, disponível. O motor em si começa a falhar. O protocolo, então, insere o óleo MCT, os triglicérides de cadeia média, para resolver isso. Mas, honestamente, adicionar gordura ao café soa muito como essas dietas da moda. O que a ciência metabólica rigorosa diz sobre isso? É uma dúvida válida e comum. Mas a justificativa metabólica do MCT é, na verdade, contornar um sistema quebrado. Veja, gorduras dietéticas comuns, as de cadeia longa, precisam passar por um processo digestivo muito moroso. Elas exigem bile, passam pelo sistema linfático e demoram horas para virar energia. É um processo custoso para um corpo idoso. Muito custoso. Já o óleo MCT tem uma estrutura molecular mais curta, que simplesmente ignora todo esse trajeto. Ele viaja diretamente pelo sistema portal até o fígado, onde é imediatamente convertido em cetonas. As cetonas, claro. Cetonas são moléculas de combustível de altíssima octanagem. Elas atravessam a barreira hematoencefálica e alimentam tanto o tecido cerebral quanto as fibras musculares de forma quase instantânea, sem precisar de insulina. Nós revisamos o caso do paciente Harold, de 71 anos. Ele apresentava tremores matinais e vertigem, que são sinais clínicos clássicos de falência no fornecimento primário de energia. Em 3 dias, apenas 3 dias, fornecendo essa rota alternativa de energia cetônica via MCT, os tremores de Harold desapareceram. É um impacto clínico assustadoramente rápido. Sim. No entanto, fornecer combustível limpo não serve de nada se a engrenagem física que usa esse combustível estiver enferrujada e quebrada. O que nos leva ao reparo direto da maquinaria de contração muscular. E aqui, precisamos falar da creatina. Eu fico indignada como a creatina ainda é mal compreendida. Existe um déficit de compreensão alarmante sobre a creatina dentro da geriatria. Alarmante. Toda contração que um músculo faz exige uma molécula chamada ATP, a adenosina trifosfato. Quando um paciente idoso levanta o braço para alcançar uma prateleira, ele quebra o ATP em ADP para liberar energia. A bateria descarrega. E a creatina age exatamente como um doador de fosfato que recarrega esse ADP de volta para ATP em frações de segundo. O problema crítico é que após os 60 anos, o armazenamento endógeno de creatina no músculo simplesmente entra em colapso. O que é fascinante aqui... E revoltante também. Sim, revoltante. É que o idoso não está sofrendo de preguiça ou fadiga psicológica, como muitos julgam. Não.
as células estão operando com o tanque biológico vazio. Sob a ótica molecular, a creatina deixou de ser um suplemento estético para fisiculturistas há muito tempo e tornou-se uma necessidade geriátrica crítica. Dados de meta-análises com mais de 700 idosos mostram que suplementar 3 a 5 gramas diárias resulta num acréscimo real de mais de 1 quilo de massa magra. O caso do William prova isso. Exato, o paciente William, 74 anos, a capacidade dele de gerar força explosiva para simplesmente levantar do sofá havia desaparecido. 8 semanas de saturação enzimática contínua com creatina restauraram a síntese de ATP. Ele voltou a levantar sem usar os braços para se apoiar. É a devolução da dignidade. Mas ter a capacidade de gerar contração e movimento traz à tona um novo gargalo biológico. O movimento em si causa microlesões nas fibras musculares. Se não houver matéria-prima para reconstruir essas fibras, o músculo continua diminuindo. A literatura é muito clara ao apontar que após 8 a 10 horas de sono noturno, o corpo desperta no que chamamos de estado severamente catabólico. É uma verdade biológica assustadora. Durante a noite, sem ingestão de nutrientes, o sistema saqueia os músculos para extrair os aminoácidos necessários para manter os órgãos vitais funcionando. O corpo acorda se devorando. Interromper esse saque logo pela manhã é crucial. O protocolo indica a adição de proteínas de alta biodisponibilidade diretamente na primeira refeição, como leite integral ou leite de soja fortificado misturados ao café. A base científica aqui é puramente a densidade de aminoácidos. E precisamos ser muito incisivos quanto a isso. Leites vegetais populares, como os de amêndoa ou aveia, não possuem qualquer função estrutural clínica neste contexto. Eles são compostos quase inteiramente de água e carboidratos, sem o perfil proteico mínimo para sinalizar ao corpo que a fome noturna acabou. É água com sabor, clinicamente falando. Exatamente. 4 a 6 gramas de proteína láctea ou de soja são o gatilho inicial mínimo para estancar a perda. A paciente Bárbara, de 76 anos, ilustra perfeitamente essa intervenção. A força de preensão manual dela estava tão deteriorada que tarefas diárias, como abrir um recipiente de vidro, tornaram-se impossíveis. A introdução de apenas meia xícara de leite de soja no café alterou o balanço de nitrogênio matinal dela, de negativo para positivo, freando o processo destrutivo. Incrível! Contudo, essa intervenção básica com leite nos obriga a enfrentar o fenômeno mais angustiante de todo esse painel médico. Porque vemos pacientes ingerindo quantidades abundantes de proteína em suas dietas regulares, mas que ainda assim continuam a definhar visivelmente na nossa frente? Essa é a grande questão. E a resposta está em uma disfunção de comunicação celular sombria chamada resistência anabólica. Para o músculo crescer, não basta apenas ter os tijolos, os aminoácidos circulando soltos no sangue. As células musculares precisam receber um sinal biológico agressivo para iniciar a construção. O mestre de obras precisa dar a ordem. Sim, em organismos jovens, qualquer proteína dispara esse sinal. Mas na terceira idade, os receptores musculares ficam literalmente surdos. A VIN-mTOR, que é o interruptor mestre do crescimento celular, simplesmente ignora a proteína comum. É por isso que o protocolo isola um composto muito específico, o Whey Protein Isolate, a proteína isolada do soro do leite. E a distinção química do soro do leite isolado é a sua concentração extremamente elevada de leucina. A leucina não opera apenas como um tijolo, um material de construção. Ela é a chave mestra sinalizadora. Exato. Quando a leucina atinge uma concentração crítica no plasma sanguíneo, ela age quase como um comando químico de força bruta. Ela obriga a VIN-mTOR a ligar, superando completamente aquela surdez da resistência anabólica. É quase um choque no sistema. Um choque necessário. Sem esse pico de leucina, a maquinaria celular de idosos permanece inativa, não importa, quantos bifes ou ovos eles comam ao longo do dia. O caso de Helen, de 69 anos, documenta um aumento consistente de massa esquelética apendicular após a inserção de apenas uma medida desse Whey Isolate. Mas espere, construir músculo denso e pesado
não resolve o risco geral de mortalidade se esse músculo novo não estiver ancorado em uma fundação sólida. E aqui nos deparamos com a necessidade clínica de incluir o colágeno no protocolo. Sabemos que, a partir da meia-idade, a produção natural de colágeno despenca cerca de 1% ao ano. É uma degradação estrutural ininterrupta. Sim. Sem a glicina e a prolina, os blocos construtores do colágeno, o músculo simplesmente não consegue se fixar ao osso adequadamente. As juntas rangem, os tendões falham. Mas, investigando mais a fundo, o colágeno costuma ser empurrado quase exclusivamente para a prateleira da estética dermatológica, né? Qual é o mecanismo de ação real e urgente dele neste protocolo? Estamos focados em sobrevivência, não em pele. Excelente questionamento. A urgência do colágeno aqui é puramente hemodinâmica. A matriz de colágeno é a estrutura primária que compõe as paredes dos nossos vasos sanguíneos, das artérias. Quando ocorre a depressão contínua dessas fibras colágenas, as artérias perdem a flexibilidade e tornam-se rígidas como canos velhos. E vasos enrijecidos geram picos perigosos de pressão arterial. Exatamente. E, crucialmente para este protocolo, eles estrangulam o fluxo de sangue oxigenado que deveria chegar até o músculo que estamos tentando reconstruir. A suplementação com cerca de 15 gramas de peptídeos de colágeno hidrolisado repara essa elasticidade endotelial. O paciente Robert, de 72 anos, não apenas recuperou a força para voltar a cuidar do jardim sem dor aguda nos joelhos, como apresentou uma melhora sustentada na circulação periférica. Claro, porque o tecido muscular é vascularizado novamente, permitindo que a creatina, os aminoácidos e o MCT finalmente cheguem ao seu destino. É uma logística biológica perfeita. Mas, e este é o clímax médico desta análise, todo o esforço de reconstrução de que falamos até agora será absolutamente inútil se não combatermos o inimigo silencioso que destrói músculos e endurece artérias. O ambiente bioquímico da inflamação celular sistêmica. O incêndio nas células. Se a inflamação persistir, ela enviará sinais constantes para que o sistema imunológico ataque e quebre os tecidos saudios. E o protocolo introduz as sementes de chia como a primeira linha de defesa contra isso. E o papel triplo da chia é formidável. Ela combina proteína completa, fibras solúveis pesadas e uma concentração massiva de ômega 3 na forma de ácido alfa-linolênico, o ALA. Os marcadores demonstram que esse ômega 3 específico não só reduz a inflamação basal, mas diminui o risco de morte por doença isquêmica do coração em cerca de 50%. Metade do risco. É um número absurdo. Mas há uma atenção clínica imperativa aqui. Um detalhe mecânico sobre a chia que invalida completamente o esforço de milhares de pacientes desavisados. Porque os indivíduos não podem simplesmente engolir as sementes inteiras. Porque nós, como humanos, não evoluímos com a enzima celulase no nosso trato gastrointestinal. Exato! Nós não quebramos a casca. Essa enzima é a única capaz de romper a casca celulósica externa da semente. Se o paciente simplesmente engolir a semente intacta com o café, ela atravessa todo o sistema digestivo inteira, como se fosse uma pequena conta de plástico. Os ácidos graxos preciosos nunca são liberados. Elas devem ser moídas na hora, cerca de 1 colher de chá do pó, para não oxidar. O paciente George, de 73 anos, só apresentou uma queda brusca nos marcadores inflamatórios articulares quando aplicou esse processo de triturar as sementes imediatamente antes do consumo. Essa questão da absorção nos prepara perfeitamente para a descoberta mais chocante e potente de todo este protocolo. A intervenção final, a combinação farmacológica da cúrcuma com a pimenta preta. A literatura sobre os efeitos da curcumina no combate à inflamação é vasta e irrefutável. Ela desliga ativamente os sinais celulares que ordenam a degradação do músculo. Mas a grande questão clínica é, por que a suplementação padrão de cúrcuma falha tão miseravelmente em testes menores? E isso levanta uma questão importante sobre a farmacocinética humana. A resposta está no fígado. Quando a curcumina pura entra no corpo, o fígado a identifica como um composto estranho e aciona a eliminação rápida.
Através da glicoronidação, o fígado acopla uma molécula curcumina que a torna solúvel em água, garantindo a excreção pela urina quase instantaneamente. A absorção real no sangue é de apenas 1%. Praticamente nada chega aos músculos. É inútil. Inútil. Mas é aqui que o protocolo é brilhante. Adicionando uma simples pitada de pimenta preta, o composto ativo piperina atua como um inibidor enzimático no fígado. Ela paralisa temporariamente essa excreção. E o resultado biológico não é um aumento de 20% ou 30%. O aumento na absorção é de assustadores 2000%. 2000%. É a transformação de um tempero culinário comum em uma arma farmacológica poderosíssima contra a sarcopenia e a aterosclerose. A paciente Margaret, de 75 anos, teve o quadro inflamatório tão reduzido que os sinais de dor sumiram, permitindo o retorno aos treinos de resistência. Mas eu preciso emitir um aviso clínico severo aqui. Sim, é fundamental. Justamente por interferir na função hepática, pacientes utilizando afinadores de sangue ou terapias anticoagulantes devem obrigatoriamente consultar o médico assistente. O risco de alteração severa na coagulação é real e documentado. Para resumirmos essa síntese médica, os pesquisadores por trás dessa abordagem provam que não se trata de uma pílula mágica. Trata-se de reverter uma carência brutal de matérias-primas essenciais nas células. E a sugestão clínica é uma introdução gradual. O estômago idoso precisa de tempo. Passos lentos. Começar apenas com a canela, o leite e a combinação de cúrcuma e pimenta pelas primeiras 2 semanas e progredir lentamente para os demais compostos. Então, o que isso tudo significa para nós? Significa que a narrativa médica atual de aceitar a fraqueza física profunda como parte inevitável da idade está científica e moralmente ultrapassada. Músculos enfraquecidos não estão permanentemente quebrados. Eles estão, na verdade, literalmente famintos e inflamados. Concordo plenamente. É uma mudança de paradigma. E eu encerro este painel de urgência com uma reflexão que me deixa muito inquieta. Se a simples adição de meia colher de especiarias a uma xícara de café matinal pode alterar tão drasticamente a expressão inflamatória celular e a própria taxa de mortalidade por quedas, quais outros mecanismos básicos de reparo celular nós, como comunidade médica e sociedade, estamos ignorando de forma negligente, simplesmente por não olharmos para as prateleiras das nossas próprias cozinhas com as lentes rigorosas da biologia molecular? Continuaremos investigando.